Eu conheço a Michelle há um bom tempo já, quando eu me arrisquei a treinar triatlon por um tempo, e a, Treinou, Mich- sim. né, e a Michelle ajudou bastante, né, nessa época. Então, é uma profissional que a gente confia muito, que a gente sabe que gosta muito do que faz, né, e a gente tem muita confiança, por isso que nós convidamos você, Mi. Então, muito obrigado por participar, por aceitar, né, por dar Obrigada. esse tempinho. Mi, a gente sempre começa do começo aqui na Que Carreira, né? Eu queria te perguntar, quando que você começou a pensar, assim, em cursar educação física? Foi sua primeira opção? Ou como que foi? Aí é que tá, não foi a primeira opção. Nessa fase do colegial, a gente fica muito em dúvida, né? Uhum. Então, assim, eu me lembro que eu tinha três escolhas. Eu queria arquitetura, eu queria professora de um modo geral, né? E a terceira opção era educação física, Olha por só. incrível que pareça, sabe? E você não E procurou assim, a Que Carreira, né? mas não existia nessa época. Sou formada há 15 anos. Podia Bom, ter, acho né? que não existia, né? Pelo menos em Rio Preto, não. Não, não, a gente tem a Que Carreira faz 5 anos só, então, Ah, mas então. realmente. Não, mas legal. E como que foi, assim, você prestou todos os vestibulares, depois viu que... Então, aí que tá, né? Como eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fiz esporte desde criança, meus pais sempre me incentivaram muito. E no do colegial da sétima, oitava para frente, eu comecei a jogar pelo colégio vôlei, né? Que era uma Uhum, coisa que eu me destacava e gostava, né? E aí, na época, teve um incentivador aí, né? Eu tive uma pessoa que estava comigo, né? E ele me incentivou muito, assim. Na época era um namorado, tal, né? Você tem que fazer, você tem que fazer. Minha mãe falava assim: não, vai interessante foi isso, né? Assim, eu fiz uma faculdade particular, né? uhum. E os meus pais queriam que eu prestasse uma faculdade pública, né? Por questões financeiras mesmo, né? Sim. E eu falava, gente, mas na Unesp, em Rio Preto, não tinha nada que eu gostasse, né? E por incrível que pareça, eu escolhi o que eu gostei, que muita gente não escolhe o que gosta, né? Ah, Faz por legal. fazer, abandona e depois não segue carreira, né? Aham. E eu falei, não, pai, eu vou prestar uma faculdade particular, eu vou trabalhar e vou pagar. Que O legal. interessante foi isso, porque os primeiros os primeiros não, assim, os primeiros 2 anos foi bem puxado por isso, porque eu trabalhava e eu fazia faculdade à noite, né? Uhum. Do terceiro em diante que eu comecei a fazer estágio, aí o bicho pegou. Porque o estágio não é remunerado, né? É muito difícil um estágio remunerado. Exatamente. Além dele não ser remunerado, ele é obrigatório, né? Uhum. Então, assim, você tem a carga horária anual para apresentar, né? Não é remunerado e eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, né? Nossa, Mas, assim, não me arrependo de nada, porque foi uma fase muito importante de crescimento para mim. sim. Tanto que eu lembro certinho que o dia que eu peguei o certificado na mão, meu pai falou assim: eu não tenho que te dar, eu não tenho que, você não tem que mostrar para mim e ficar feliz. Ele falou assim: você tem que ficar feliz porque você que pagou tua faculdade, que se esforçou e tudo, né? Mas na Uhum. verdade, quem me ajudou foi meus pais, né? Uhum. Então, Nossa, acho que foi legal. basicamente isso. Nossa, muito legal. E é importante, né, a gente frisar isso, né? Que você, dessa parte de ter que fazer o estágio, né? E você correu atrás desde o começo. Então, isso também ajudou você também a ser a profissional que você é hoje, né? De você Dá valor, né? falar muito e dar valor, realmente. E assim, me voltando na faculdade, quais eram as matérias, assim, básicas, você lembra? Primeiro ano? Lembro. No primeiro ano, tem muita matéria que a gente costuma dizer assim, que é meio chato, né? Mas Uhum. por quê? Porque são as matérias que dão base para os outros anos. Então, eu me lembro que tinha português, que ninguém gostava. Por quê? Porque você tem que fazer o TCC do terceiro para o quarto ano e Aham. concluir ele no quarto ano. Então, tinha português. As matérias, assim, mais legais era futebol, vôlei, que a gente teve já no primeiro ano, né? Legal. Atividades recreativas, atividades escolares, já teve no primeiro ano. Mas, assim, anatomia, biomecânica, que foram Uhum. matérias, assim, essenciais, porque eu sempre gostei muito de anatomia. E o Uhum. interessante foi o seguinte: nossa, anatomia, laboratório de anatomia, né? Ah, não, eu quero pegar a parte óssea natural, não quero boneco, né?
Uhum. Beleza. E na verdade foi boneco, não foi natural, não. Aí teve o primeiro bimestre, né? Fomos para a prova. Nossa, tô entendendo tudo de osso, né? O fêmur, o úmero, né? Nunca me esqueço, professor Ricieri Ricardi. Ele tem até uma clínica aqui em Rio Preto hoje. E é perto da minha casa a clínica dele. Nossa, ele é maravilhoso. É Ele é muito um dos bem. melhores professores que eu tive, assim. Uhum. E ele falava: vocês não estão aqui para brincar, vocês estão aqui para estudar. E aí ele deu a lição de vida dele, que ele saiu da faculdade, ele ia para o laboratório ficar estudando. Primeira prova, estou entendendo tudo. As notas da sala foi assim, 3, 4. Por Nossa. quê? Porque ele colocava lá, ele espetava o alfinete aonde ele queria que a gente falasse o que era. Então ele não queria saber o que era o úmero. Todo mundo sabe o que é o úmero, que é o osso maior que a gente tem no corpo humano. Não, ele queria saber qual era a incisão onde ia o músculo, porque Uhum. depois seria a próxima matéria, entendeu? Então, assim, Uhum. são pequenos detalhes que acabava fazendo a diferença, né? Então, teve anatomia, depois de anatomia veio a biomecânica, que foi ele também que ensinou. A biomecânica é a parte essencial, né? Movimento de contração, extensão de músculo, né? Uhum. Teve nutrição, foi uma matéria muito interessante. Legal, não sabia que tinha nutrição. Tem nutrição. Psicologia. Para que eu vou estudar psicologia e educação física? Uhum. Depois de 10 anos a gente entende. É verdade. Você pega uns alunos que você fala assim, calma, respira, hoje ela não está num dia bom, então vamos usar a nossa psicologia para poder trabalhar com a aluna. É verdade. E é legal que eu vejo hoje a psicologia do esporte crescendo bastante mesmo, assim, né? Muito, É, muito. Ó, eu treinei um cara uma época, ele queria fazer um Ironman. uhum. Inclusive, ele é um médico muito bem conceituado em Rio Preto. Ele foi fazer terapia para poder correr os 42 quilômetros, porque ele falava, gente, eu vou ter que correr 4 horas, durante 4 horas, depois de ter pedalado, de ter nadado 3.800 metros, ele foi fazer terapia, Uhum. psicóloga no esporte mesmo, para poder orientar ele. Eu lembro que teve uma coisa que a psicóloga falou para ele, durante os treinos ele colocava muito em prática. Uhum. Quando você fez triatlo, você lembra o que é ficar rodando 3, 4 horas na represa de bicicleta, né? É, eu vou até fazer um comentário depois que você terminar, mas pode finalizar. E aí ele falava assim que tinha uma técnica que a psicóloga ensinava para ele. Por exemplo, assim, você está correndo, você vai contando quantas árvores você passou, você vai Uhum. contar quantos carros brancos você passou, né? Sim, Então é uma forma de você trabalhar o psicológico da pessoa, porque, gente, realmente, você vai correr a cidade inteira 4 horas para é, fazer um treino longo, entendeu? é verdade. Então, realmente, cresceu muito e eu acho que tende a crescer demais. Teve um professor na faculdade, no colegial, teve um professor meu no colegial que ele falou assim, ó, a profissão do futuro é atividade física e trabalhar com idoso. Uhum. Colegial, né, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Aí, falei, gente, esse cara tá louco. Né? Na época, porque eu me lembro certinho, na época que eu estava na faculdade, tinha academia em Rio Preto? Tinha, né? Quem fazia mais era homens, mulheres que queriam emagrecer. Não Uhum. tinha esse boom de hoje que todo mundo quer malhar. Na pandemia cresceu muito mais, Sim. né? E mulher geralmente fazia aquelas aulas, né? Aqueles body pump, buscava mais Isso. isso. A Natasha, por exemplo, assim, eu tô fazendo só academia agora. Ela fala assim: ah, se tiver uma aula de alguma coisa, eu quero isso. Senão ela não anima muito, não, sabe? Mas então, exatamente por isso, porque com mais pessoas você anima, né? É, sim, Porque você tem que ter uma força de vontade muito grande para você ir para academia sozinho se você não gosta. com certeza. Se você gosta, você vai, porque é teu corpo, você quer se cuidar, entendeu? Mas eu Uhum, vejo os alunos que treinam comigo que não gostam, que treinam porque precisa de qualidade de vida e tal. Então, uhum. assim, você tem que dar um estímulo para a pessoa, né? E a Natasha se sente estimulada porque tem as amigas, bate papo, e tudo isso, o social faz diferença, Sim, com né? certeza. Não, é muito importante essa parte da psicologia mesmo. E tem parte de fisiologia também, né? Que vocês estudam, fisiologia do A fisiologia exercício. humana, a fisiologia do exercício, né? Porque a Uhum, fisiologia do exercício é, por exemplo, lá na academia. Por que que eu vou treinar um tríceps, né? Você tem que saber entender o porquê que você vai treinar o tríceps, porque você vai treinar peitoral. Ah, a mulher uhum. não gosta de treinar superior.
né? Ah, não, quero ficar só com a... Mas você tem que treinar. Por quê? Porque você vai treinar só a perna. Você vai deixar o abdômen trincado e vai ficar com os bracinhos finos. É, é Aí você vai verdade. precisar pegar uma sacola de supermercado. Ai, tensionei o pescoço porque fiz um peso que não tô acostumada. Aham. Enquanto você tá com o corpo todo treinado, você não sente isso, né? É verdade. Tem que ter um balanço do corpo todo, né? Não adianta. Faz diferença. Sim. Faz diferença. E Mi, assim, não tem muita matemática, né? Ou tem matemática também? Eu me lembro que quando eu prestei o vestibular tinha, mas na faculdade mesmo não tem. Nem estatística? Nem um pouquinho de estatística? Gente, se eu falar para você que eu não lembro, mas eu acho que não, porque eu sempre gostei muito de matemática, e é interessante isso, porque a minha mãe falou assim, gente, você gosta tanto de exatas, você vai fazer humanas. Nossa, que legal. É, eu gostava muito de exatas, tanto que a Uhum. arquitetura eu queria por conta disso, porque eu Sim. adorava, não só os desenhos, mas como a matemática, né? Aham. Mas eu acabei fazendo humanas, não tinha, eu acho que eu não me lembro de ter estatística. Muito legal. Estou pensando se tem E, e, mais matéria. e uma dúvida minha, assim, né? Você falou que você já começa a ver alguns esportes, né? Você vê todos os esportes ou você pode optar pelo que você quer estudar? Sim, tipo, eu Tem posso... faculdade que já tem uma grade, Uhum. né? Tem faculdade que já tem uma grade. Na minha época não tinha opção de escolher, já estava na grade. Mas, por exemplo, assim, tem alguns esportes tipo remo, surf, que aqui não tem. Eu sei Aham. de faculdades no Rio que tem surf, que são atividades que já estão ligadas por conta deles mesmo lá, né? Que é uma coisa que eles mesmos já têm lugar até para treinar e tudo mais. Aqui que eu me lembro era futebol, handball, basquete, vôlei, natação, atletismo, ginástica Uhum. artística, ginástica olímpica. Ginástica artística olímpica também era muito legal, professora super rígida. E os homens sofriam para fazer ginástica olímpica, ginástica artística? Sofriam, Sim, né? sim, porque eles não têm muito alongamento, não têm muita flexibilidade, né? Tem Aham. alguns, não, tem alguns que não fazem, a professora até pedia para fazer, eles não queriam fazer, não. Nossa, olha só, eu não sabia. Porque quando eu fiz na Unorp, né? E Uhum. a Unorp, ela tinha acabado de lançar, não, de inaugurar aquele centro esportivo que é lá na Vila Toninho. Ah, sei, eu lembro. Se eu não me engano, acho que fechou lá. Mas, gente, era maravilhoso. Tinha piscina olímpica, 6 piscinas de biribol. Nossa, que Tinha... legal. Nossa, lá era maravilhoso. Tinha uma sala só de ginástica, só de musculação, só de ginástica rítmica, sabe? Então Uhum. lá dava para ver bem certinho os esportes, assim. Tanto que o dia que a gente ia para lá era maravilhoso, né? Porque o campus ali do Alto Rio Preto era chato, né? Era junto com as outras matérias e tal. Uhum. Quando você faz educação física, você gosta do Da esporte. atividade, né? É, Então, você quer fazer atividade, você quer aprender a prática, né? Então, sim. os 2 primeiros anos, eles são meio chatos por isso, porque é muita teoria, Uhum. né? O que eu me lembro que tem de prática no primeiro ano é futebol e vôlei, depois, no segundo já é basquete, handball, ginástica artística, aí nos últimos anos já é mais a prática mesmo, de musculação, o porquê personal, aí eles começam já a indicar os ramos, entendeu? Porque Uhum. tinha matéria de recreação infantil também, que era uma matéria bem legal, que vinha crescendo. Uhum. Hoje em dia, a recreação infantil tem um professor específico que treina só para isso, né? Não é que nem eu com 15 anos fui animar a festa infantil, não tinha uma prática nenhuma. Aham. Hoje em dia, não, o professor faz uma faculdade específica, faz uma pós só para isso. Então, é interessante também. Legal. E a Lara gosta bastante de esporte também, né, Lara? O Ela que você treina hoje? Ah, eu já fiz de tudo. Tipo, todos os esportes que você imaginar eu já fiz. Já fiz natação, jazz, boxe, tudo. Só que hoje eu tô mais na musculação mesmo, na academia, né? E às vezes eu corro. Mas, tipo assim, eu tô mais agora na academia por conta. Ah, que é mais prático, né? Porque tem aqui no meu condomínio, aí eu faço só. Mas eu sou apaixonada em esporte, eu não consigo ficar sem. legal, Já é um bom caminho, já é um bom caminho. né? Não, muito bacana. Lara, você tem alguma pergunta em relação à faculdade, Michele?
Alguma... Tipo assim, eu ia. Todas as perguntas que eu ia fazer, você perguntou. Eu acho que tá tranquilo. Tá Tá, tranquilo. então tá, mas qualquer coisa você Aham, pode abrir o pode microfone, tá? Aí, Mi, como você falou que você fez o estágio, né? Você tem os estágios obrigatórios e Uhum. no começo você trabalhou, né? Mas assim, os estágios são difíceis de conseguir, ou a própria faculdade que ajuda, como que funciona? Então, tem alguns estágios que a própria faculdade te ajuda. Tem Uhum, alguns que aí a gente, que nem, por exemplo, o estágio de academia mesmo, eu que tive que correr atrás. Eu não sei se é assim, porque Rio Preto tem um leque grande de academias, então eles deixam a gente meio que à vontade para você fazer onde você quiser, né? uhum, Mas assim, os outros estágios obrigatórios, por exemplo, colégio, de primeiro a quarto ano, agora mudou, né? Até o nono ano, depois sim, tem o colegial. Esses aí eu dei preferência para escolher porque era próximo do meu trabalho. Então eu saía do trabalho, ia lá, fazia uma horinha todos os dias e depois já ia para a faculdade. Mas eles dão sim, pelo menos na minha época eles davam sim essa indicação, né, uhum. de colégios que tinha disponibilidade de receber o aluno. Qual outros? Ah, teve um estágio que eu fiz também que foi muito interessante, que foi no Bezerra de Menezes. Nossa, Trabalhar com deficiente e assim, não era só visual, não. E teve também numa escolinha de deficiente infantil que eu aham, trabalhei. Esse também é um legal. trabalho muito legal, muito Nossa, legal. deve ser um aprendizado, hein? Nossa, muito interessante, assim, você vê o desenvolvimento dos alunos, assim, é bem legal. Uhum. Do... Mas só uma coisa antes. Mas você é obrigatório fazer estágio, assim, em todas as áreas. Você não Todas pode as falar assim, áreas. ah, quero fazer só musculação, não pode. Não, não pode. Esses aí são os estágios obrigatórios, porque depois tem os estágios que são os complementares. Os complementares é assim, você faz um curso e leva o certificado. Você Uhum. faz, o que mais que a gente podia fazer além de cursos? Tinha bastante coisa. Por exemplo, assim, passei as horas do primário ou do fundamental. Podia levar Uhum. também como complementar, entendeu? Sim, Mas os complementares normalmente eram mais voltados para cursos. entendi. Não, legal, pra caramba. Aí são 4 anos, né? Então nos dois últimos você é obrigado a fazer o estágio. Isso. Os É isso. estágios eles podem ser feitos, principalmente esses complementares, eles podem ser feitos desde o primeiro ano, né? Uhum. É que a gente meio que folga e vai deixando para o final, né? Uhum. Mas Ainda mais você que trabalhava, né? como eu trabalhava, nossa, gente, eu trabalhei no shopping na época, era puxado, entrava 9 da manhã, saía 5 da tarde, ia para casa, tomava um banho e já ia para a faculdade. Na Nossa. época dos estágios, principalmente a parte de escola e academia, eu fazia cedinho. Então, assim, escola das 7 às 9, eu ia para a escola, já ia para o trabalho, de lá já ia para a faculdade, chegava em casa às 11 horas da noite. Nossa. Mas é É, muito legal. Assim, eu sou suspeita de falar da minha profissão porque eu amo o que eu faço, uhum. sabe? Então aí fica mais gostoso quando a gente ama o que a gente faz, né? O meu marido, às vezes, em roda conversando com os amigos assim, ele fala: para ela é fácil trabalhar. Ela adora o que ela faz. Nem é um trabalho, né? Acaba não Nem sendo um acaba sendo trabalho. um trabalho, porque é gostoso, sabe? Uhum. Às vezes em E a roda de. gente. Não, aqui, é isso que a gente fala. Aqui na Que Carreira a gente tenta mostrar para os alunos, né? Exatamente isso. Por isso que a gente convida pessoas que a gente sabe que gosta muito do que faz. Porque a gente conhece muita gente, assim. Fala, a medicina dá muito dinheiro, mas a gente conhece médico que é tão insatisfeito É, que entrou só por algo e o resto não consegue gostar do que faz. Então, é isso que a gente fala, assim, depende do que você faz. Então, tem professor de educação física que ama o que faz e vai muito bem, sabe? Tipo, isso em todas as profissões. Então, não existe esse negócio de qual profissão, né? Você tem que gostar, não adianta. é. Gostando, você vai para onde você quiser depois. Não, e você faz com amor, Sim. você tem vontade de fazer, né? Que nem no Uhum. caso dela, já provou vários esportes. Então, na hora que você for pegar essas matérias na faculdade, você vai ver, falar, nossa, eu lembro que lá na aula de natação o professor pedia para fazer assim, assim, assim. Você vai lembrar disso. Porque eles vão te passar os 4 nados certinho. Eles vão falar de Olimpíadas, igual tá tendo agora, entendeu? Legal. Eu vi o nado borboleta lá hoje, eu falava, gente, eu lembro tanto que eu sofri para aprender esse nado. A borboleta é difícil mesmo. Borboleta é complicado. Não, legal.
Aí, depois que você formou, como que você começou a sua carreira, assim, como professor de educação física? Pegou o diploma na mão, você já tinha os contatos, ou como que foi? Peguei o diploma na mão, falei, bom, agora eu vou procurar uma escola para dar aula, né? Uhum. Nunca imaginava que ia voltar para a área de musculação, você acredita? Nossa, não acredito. Eu tive uma sorte que, assim, eu tenho um primo, que ele é personal até hoje, e ele Uhum. me chamou para conversar. Falou, ó, eu trabalho nessa academia assim, assim, e nós estamos selecionando novos professores. Se você quiser fazer parte, né, você está convidada, tal. Eu falei, gente, será, né? Eu só fiz estágio e na época eu nem fazia musculação. Eu Uhum. terminei a faculdade, assim, eu participar, porque os meninos principalmente, eles são ratos de academia quando eles vão começar a fazer educação física, né? Treinam Aham. desde os 10, 12 anos. E eu não treinava ainda na academia musculação, né? Eu só fiz o estágio e tal, e eu me apaixonei. Na hora que eu entrei na academia, que eu vi aquele mundo de esteira, aquele pessoal treinando, todo mundo simpático e tal, eu falava, gente, será que eu vou querer dar aula para criança? Acho que não. Então eu já nem fui para essa área. Uhum. Tanto que se você perguntasse, você nunca deu aula em escola? Não, nunca dei aula em escola. Fiz os estágios, né? Nunca dei aula em escola. Então, assim, desde o primeiro dia de formada, eu já pus o pé na academia. Tanto que eu estava fazendo estágio nos 6 últimos meses, numa academia, trabalhando com terceira idade. Então, a professora falava assim para mim, hoje você que vai dar aula de alongamento. E aí eu aplicava a aula de alongamento para os idosos. Aí, Uhum. de lá, desses 6 meses de estágio, eu já fui contratada assim, com 2 horas apenas, né, nessa academia. Então eu ficava lá por 2 horas. Aí uma outra menina que estava na minha sala me convidou para trabalhar na academia dela por mais 4 horas. Aí foi quando eu saí do shopping. Falei, bom, agora eu vou voltar só para minha área. Legal. Aí nos 3 primeiros meses meu primo me chamou. Então eu estava em 2 academias, foi quando ele me chamou. Você quer fazer parte e tal? Na época eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, vou deixar o certo pelo duvidoso, né? Uhum. Minha mãe falou, bom, você que sabe, né? Falei, bom, mas se eu também não arriscar, eu não petisco, né? É, lógico. Falei, vamos tentar. Aí eu deixei essa de 2 horas, que eu só dava as aulas de alongamento, fiquei com a de 4 e foi trampa, hein? Trabalhava 4 horas numa, pegava a bicicleta, cruzava Rio Preto, porque eu ainda não tinha veículo, assim, não tinha carro, não tinha moto, cruzava Rio Preto e ia para essa outra academia e trabalhava 5 horas na parte da tarde. Nossa. Foi muito legal, muito legal. E aí foi onde eu conheci o Marcelo, que hoje é o meu chefe lá na Outdoor. Uhum. E tanto que eu falo que eu tenho muito a agradecer a ele e na época os profissionais que trabalharam comigo, porque eu aprendi muito com eles, né? Porque assim, eu entrei super cru na academia. Durante 6 meses, pra você ter noção, eu limpava colchonete para poder aprender o que os professores estavam fazendo. Então, assim, eu ficava observando as aulas, né? E limpando colchonete, que é o que coisa que estagiário faz. Sim. Estagiário dá aula de alongamento, passa alongamento. Então, no começo é meio chato, assim, sabe? Mas vale a pena. Não adianta, Vale. né? Tem que começar por baixo, né? Não tem o que fazer. Estagiário. Ninguém começa lá em cima, né? Uhum. E aí o Marcelo já foi passando os treinamentos para os professores que tinham começado, eram 4 professores, eu lembro certinho. Aham. Foi passando os treinamentos de como ele gostava, tal. E eu fiquei nessa academia por 10 anos. Que legal, Mi. Fiquei por 10 anos lá e é muito legal porque eles incentivavam muita gente a fazer cursos, né? Vai ter um curso em São Paulo, então se vocês quiserem ir, a gente paga 50%, entendeu? Então, assim, vira e mexe, estava reciclando, fazendo Muito curso, bom. continuava estudando. E Uhum. depois o Marcelo montou o Outdoor, pode falar. Eu tenho uma pergunta, tipo assim, quando você sai da faculdade, a sua profissão, por exemplo, é uma profissão fácil de achar no mercado? Tipo assim, você ir numa loja é fácil de você ser contratado ou não? Não é fácil. Por Vai exemplo, depender. porque tem profissão, porque, tipo assim, por exemplo, medicina. Você sai, tem plantão para você dar, entendeu? Aí eu ia te perguntar se é uma profissão que é fácil de você achar trabalho no mercado, sabe? Hoje em dia é mais fácil. Por quê? Porque com esse boom que deu pós-pandemia aí, ou durante a pandemia, já vinha num crescimento muito grande, né? Mas com esse Aham. boom, tá faltando profissional no mercado. Então, assim, eu já cheguei a ter que recusar aluno de personal e passar para outros amigos, porque eu já não tinha mais horário, né? Aham. Então, assim, recém-formado vai fazer o que eu te falei, vai trabalhar um pouco mais na parte de estágio, né?
Ó, há pouco tempo atrás mesmo, a Outdoor estava precisando de professor nos condomínios, né? E a Claudinha estava lá, desesperada, querendo contratar professor. É verdade. Por quê? Porque os professores que já estão num certo tempo formados, eles não querem trabalhar na academia porque vai ganhar por hora aula, né? E aí, para quem está começando, hora aula, além de você aprender bastante, você já tem uma remuneração. Sim. Aí você está ali na academia, trabalhando, orientando um exercício e outro. O aluno chega em você, você tem horário para trabalhar comigo em personal? E aí você vai pegando um, vai pegando o outro. Então, assim, hoje está mais fácil. Na minha época, eu me lembro que foi bem difícil. Tanto que eu agradeço que eu tive esse QI que me indicaram, né? Amigos que estudaram comigo na época já não foi assim. Teve muitos que tiveram que ralar mesmo para conseguir, até porque eles eram de outras cidades e tal, né? Mas hoje em dia eu vejo que está muito mais fácil, assim. E sabe que eu vejo que é legal, assim, Lara, que vocês agora, né, que estão para entrar na faculdade, agora vocês têm muito mais exposição na rede social, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente que pega um Instagram, aí coloca lá, vai, Lara, estudante de educação física, aí você já vai mostrando sua rotina, ou você já posta um vídeo sobre alguma coisa, explicando alguma coisa, e as pessoas vão falar, nossa, olha que legal, sabe? Então, quando você se forma, você já tem uma prova social ali, né? Você já tem... Hoje em dia, eu também acho, eu vejo muita possibilidade desse, assim, da parte de esporte, né? E igual a Michelle falou, hoje em dia tem muito esporte, essa questão, a Michelle é ciclista, né? Ela anda pra caramba de bicicleta aí, já fez... né? Então, assim, o pessoal está muito atrás mesmo de corrida, de musculação. Então, assim, se você faz ciclismo, vai ter que fazer musculação fortalecer. Se você corre, então as pessoas estão virando atletas, né? Estão gostando mais desse estilo de vida. E quem começa a fazer um esporte não para mais, porque a pessoa muda muito, né? Então, as pessoas estão cada vez mais querendo ficar saudáveis. Acho que essa pandemia veio mostrar um pouco isso também, né? Que as pessoas, né, tinham alguns comportamentos, né, que poderiam ser melhores, né, e hoje está todo mundo vendo que, pô, pegou bicicleta porque saiu, né, de casa para respirar um ar e tal. Então eu vejo muita possibilidade também, assim. Eu acho que o que a Michelle colocou algo legal, falou, falta profissional, né? Tá faltando no mercado, e eu vejo assim, que nem você falou esse negócio da mídia social, é muito interessante porque eu vejo por mim. Por exemplo, assim, se é que eu sou muito tímida para ficar falando enquanto eu tô dando aula, para postar na rede social. Então, às vezes eu posto foto de um treino ou de um casal de alunos que está treinando, quando eu tô pedalando eu posto, mas, por exemplo, assim, sempre que eu posto, alguém me procura, sabe? Então é um caminho muito legal. Tanto que eu até brinquei esses dias, eu falei, gente, eu preciso parar de postar porque eu não tenho mais horário para atender as pessoas, né? Fica chato e tal. Mas eu falei, gente, se eu parar de postar, eu vou parar de ser vista. Não pode. Né? O pessoal esquece. Então, por mais que me procurem, ou eu indico para um amigo, né? Ou a gente conversa, tal, dá um jeitinho. Mas essa parte do social tem feito muita diferença. Se você tiver assim, se você for descontraída, às vezes você posta um vídeo seu fazendo alongamento na sua casa, ou 3 séries de agachamento. Hoje eu vou na academia e eu tô animada, eu vou postar o treino que eu fiz. Você vai ver que as pessoas vão vir perguntar: você tá fazendo educação física? Até uma amiga sua. Você começou a fazer? Nossa, que legal! Por quê? Porque as pessoas gostam de ver a nossa rotina. É interessante isso. Essa parte da mídia tem crescido demais, demais mesmo. E uma outra coisa que eu vejo, assim, de possibilidade também é a questão do trabalho à distância, né, Mi? Também está acontecendo, né? Muito. Né? Eu não sei como que funciona, né? Uma consultoria esportiva à distância, assim, porque quando eu fazia com vocês, eu tinha o treino, vocês passavam online, mas a gente tinha o presencial ali, né? Mas funciona também, né? Por exemplo, o Guilherme, que estava em São Paulo, era totalmente online, ele só passava feedback, né? E iam ajustando, né? Você sabe que cresceu bastante as aulas, né, online. Então, por exemplo, assim, eu tô aqui em casa, eu monto um esquema de ligar o celular no pezinho lá no tripé, e eu faço o exercício, o meu aluno vai me seguindo da casa dele, né? Que legal. Isso melhorou, e isso tem dado muito certo até para idoso. Por exemplo, assim, trabalhar com idoso, eu também sou suspeita, porque eu amo trabalhar com eles. Porque, assim, em primeiro lugar, são pessoas que treinam pensando na qualidade de vida.
Então, assim, cada dia de treino para eles, eles ganham um mês ou às vezes até um ano a mais na vida deles. Segundo, são pessoas que, teoricamente, já têm uma remuneração boa. Então, assim, eles vão pagar com a maior questão aquela aula de personal. E terceiro, porque tem a questão social, né? Porque, às vezes meu neto não tem paciência para me levar na academia, minha filha não pode me levar na aula. Então, assim, eles fazem com amor, que tem crescido muito essa parte na terceira idade. O Pilates online, as aulas de musculação também online. Lógico que o presencial faz diferença, porque aí elas vão lá, bate um papinho, toma um cafezinho depois da aula, né? Mas o online cresceu muito também durante a pandemia. Ainda mais Muito legal. idoso adora bater um papo, né? Então, E são carentes. sim. É uma característica do idoso. Eles ficam carentes. Mas por isso, né? Criou 4 filhos, depois vieram os netos. De repente, eu não tem mais ninguém em casa. Estou sozinha, não tem quem conversar. E você tem que tomar cuidado, porque senão você fica duas aulas com eles. Ô, Lari, é legal também você pensar, é claro, né? Se você decidir por educação física, você vai ter muito tempo para ver um nicho, né? Para você seguir. Mas, por exemplo, você pode, igual a Michelle falou, você pode pensar em treinar criança que é obesa, você pode treinar só idoso, pode se especializar. E quanto mais especialista, mais você cobra. Possibilidade. Né? Mais procurado. Né? Ou você pode também ter o geral e atender todo mundo, né? Também pode funcionar. Então, bem legal essa parte. E essa parte da aula online eu não sabia, Michelle. É legal saber disso. Tem bastante aula online. Aproveitando. Ixi, agora tá tudo online, tem tudo. Depois ainda dessa pandemia, agora que vai ser online mesmo. Ó, você sabe que o legal da educação física é isso, né? Ela tem várias ramificações. Então, assim, se você quiser ser professor de escola, você vai ser. Se você quiser trabalhar com recreação infantil, você vai trabalhar. Você vai trabalhar com idoso. Você vai trabalhar somente com crianças, na parte de academia mesmo, ou perca de peso, igual o Elin falou. Você pode se especializar somente em mulher com perca de peso. Ah, né? Legal. Tem cursos voltados só para isso. Eu fiz uma pós com terceira idade e perca de peso, então, quer dizer, tem essas especificações também. O que mais que teria? Gente, é um ramo tão grande. Você pode trabalhar com ginástica e elaborar uma empresa. Você pode fazer o Pilates, que te dá outra área. Pilates não é só fisioterapia, Pilates, educação física também tem área de Pilates. Não sabia dessa também. Essa eu aprendi agora. O Pilates é da educação física também. Você pode ser professora de faculdade, que aí, né, você já vai ter que fazer outros cursos. Hoje em dia, se eu não me engano, quem já sai bacharel já pode dar aula de faculdade. Então, assim, que aí seria ser professor acadêmico, né? Então, assim, tem muita ramificação, tem muita. E você pode até fazer uma pós, ou depois fazer nutrição, sei lá, e já fazer o pacote completo aí. Sim, a nutrição desportiva, né? Porque tem a nutrição geral e tem a pós e nutrição desportiva. Olha o legal da educação física é que depois, se você fizer uma pós de 1 ano e meio ou de 2 anos, 3 anos, você. Acho que não tem pós de 3, é 1 ano e meio, né? Acho que é 1 ano e meio, 2 anos, né? Acho que é 1 ano e meio. Mas a pós já te abre um leque para continuar mudando de área, vamos dizer assim. Sabe uma coisa legal que eu tô lembrando aqui agora? No meu primeiro ano, é que nessa parte eu fui meio medrosa. Eu tive uma prima que ela foi fazer um cruzeiro na época, né? 10 anos atrás, era novidade no Brasil, né? E ela chegou, nossa, você tem que trabalhar no cruzeiro. E realmente, se você gosta de dançar, ou até dar aula de musculação mesmo, gente, eles pagam muito bem. Porque depois eu fui fazer um cruzeiro, passei pela academia, lotada. Hoje eu não sei te falar, depois você dá uma pesquisada, mas a hora-aula de um personal dentro do cruzeiro, é que tem muita gente que não liga para isso, né? Que é mesmo só ir lá se divertir. Mas quem gosta, gente, ganha muito dinheiro. O navio fica 8 meses no ano viajando, você fica os 8 meses dentro do navio, né? Você tem toda a alimentação do navio, você vai trabalhar lá dentro da academia, você pode dar as aulas de dança, tem a parte de recreação,
tem os shows que eles apresentam lá na Noite do Comandante. Então, assim, dentro do próprio navio tem uma ramificação muito grande. E é Uhum. muito bem remunerado. Você pode E conhecer é, vários outros países, né? e é em dólar, né? E isso, por isso que é bem remunerado. Uhum. Olha, eu tô para te falar que na época que eu fui em 2014, era R$ 150 a hora. Hoje aqui em Rio Preto você paga aí 60, 80 a hora de um personal, por exemplo, entendeu? Uhum. Na época era 150. Então, assim, se ela gostar, né? Tiver coragem de deixar os pais. É um aprendizado, né? É, Eu também, eu escutei o que você falou, né? Que você foi medrosa na época, e eu também, também fui. Eu também perdi algumas oportunidades, assim, quando eu fiz. Eu acho que você não sabe, né, Michele? Mas eu fiz farmácia bioquímica, depois eu tentei fazer não, engenharia, e depois eu fui fazer administração. Eu fiz três faculdades. caraca, Mas o meu sonho mesmo era ter feito educação física. mentira. Mas a minha família não deixou. Porque a minha família falou que não ia ganhar dinheiro, que não sei o quê, e eu não Ai, que fiz. Não dó. fiz. É o que eu falo para todo mundo. Por isso que eu gosto muito dessa área. Frustrado. Assim. É complicado. Mas assim, essa questão de quanto mais você aceitar essas oportunidades, mais você vai crescer e mais você pode depois ter uma ideia de abrir alguma coisa totalmente diferente de todo mundo. Você vai falar, nossa, ficou um ano num navio, um ano na China, treinando não sei o quê. A hora que você volta, aí você é diferente, né? Aí você fala assim, não, a Lara tem tudo isso aí, ela abriu um negócio dela que é totalmente diferente, o treinamento dela também pode acontecer. Você pode Isso. empreender na área também, né? Igual o Marcelo mesmo, né? Da Outdoor, né, Michelle? Ele tem, além da assessoria, ele tem Ele as tem academias de condomínio, né? Isso. Ele buscou esse ramo de academia de condomínio porque ele achou. Ele não queria ser mais uma academia em Rio Preto, né? E eu Uhum, também penso isso. Meu marido, uma época, falou assim: amor, você tem que abrir uma academia. Eu falei: não, não quero. Eu não gosto de administrar uma academia, eu gosto de trabalhar com o aluno, né? uhum. E a gente acha que é fácil, mas não é fácil, né? Então ele não quis ser mais um. E eu também penso assim. E aí ele foi administrar as academias dos condomínios. Então ele chega, apresenta uma proposta para a academia do condomínio, né? Ó, eu tenho X professor, vocês escolhem o horário que vocês querem o professor. Por exemplo, assim, tem academia que são 4 horas de manhã, então é das 8 a meio-dia. Aí o professor fica lá à disposição, né? O condomínio paga para o Marcelo repassa para os professores, né? Então ele trabalha com isso, ele trabalha com os alunos de musculação, que a maioria são ali da assessoria mesmo, que são os triatletas. Ele tem a assessoria que ele manda as planilhas e agora ele montou a Bike School, né? Não Tá conhecia, sabendo da não Bike sabia School? dessa. Não. A Bike School é super legal. É para quem gosta de mountain bike. Então, dentro do Bike Park, tem o Bike School, que você aprende a andar de bicicleta. Então, assim, de mamando a caducando, porque hoje em dia tem senhoras que querem andar de bicicleta e que não conseguem, não tem equilíbrio. Então, aí ele montou a Legal. Bike School. A pessoa, durante uma hora ali, aprende o domínio na bike. Vou Então, ter, assim, vou pra você ter que ir ver lá, como que. vou ter que ir lá ver se eu aprendo a andar de mountain bike, então. Ah, só o que faltava. Então, você está Ah, vendo como que uma pessoa, hoje, ele tem 3 empresas, né? Ele tem a Outdoor, ele tem a Bike School e ele tem esse do condomínio que ele teve que abrir uma terceira empresa. Então, você que vê legal. como que é um leque de ramificações, entendeu? Se você tiver vontade, disposição, você trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. E tirando isso, ele abriu um restaurante japonês agora, né? Que eu preciso Então, falar também. eu ainda não fui também, O não. cara, o cara não para. Não, mas é legal. O legal que é de se pensar nisso mesmo, viu, Lara? A gente está agora saindo de uma pandemia, a gente está vendo tecnologias aparecendo, provavelmente treinamentos aparecendo. Outro dia eu vi um treinamento por o cara vestia uma roupa, eu não sei se era estímulo por choque, eu não sei te falar o que. Ah, sim, que montou uma academia aqui em Rio Preto? Então, aí eu falei, nossa, que estranho, né? Mas o cara vai lá, põe uma roupa e tem um estímulo diferente, ele não faz, tipo, exercício mesmo, assim. Na verdade, é Falando. uma contração. Como o colete ele te dá estímulos eletrodos, igual os choquinhos, assim. Sim, Então, na hora que você contrai o bíceps, então você trabalha o resultado por contração. Então, por exemplo, o choquinho tá lá, fez a contração, é coisa bem rápida, assim. Só que eu vou ser bem sincera, é legal isso junto com a musculação.
Ah, entendi. Só ele em específico, você não vai hipertrofiar como se você tivesse um resultado na musculação, entendeu? Então é uma coisa em conjunto. É, é isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Vai saber o que você vai poder fazer daqui a 5 anos, vai, que você se formando. Então, É, é de se pensar, porque tem muita possibilidade mesmo, né? A questão de você ir para fora. Tem a questão de ir para fora do Brasil também, né, Mi? Tipo, essa questão de nos Estados Unidos, lá também, as pessoas sim. gostam muito de A professores atividade brasileiros. física lá cresce muito, né? Eles Uhum. têm um boom muito grande, eles têm uma ramificação muito grande, né? É, mas, Olara, sabe o que eu te falaria? Você comentou que você mora num condomínio que tem academia aí, né? É, tenta trocar uma ideia com o professor da academia também, entendeu? Porque, assim, eu Hã? conheço alguns estagiários de educação física de terceiro, quarto ano, que eles fazem o que eu fiz, gruda numa pessoa, sabe, assim, e pega no pé da pessoa mesmo, sabe? É questão de feeling também, né? Porque você não pode ser aquela pessoa chata, né? Mas fala, ó, eu quero Não pode parecer fazer. psicopata, né? É, não pode parecer. E aí você conversa com a professora, fala, ó, eu quero fazer. Você não me ensina uns treinos legais, entendeu? Comece todo dia na academia, começa a observar os treinos, entendeu? Tenta se imaginar naquele ambiente. Eu acho que isso que é legal, entendeu? Tentar se imaginar, será que é isso que eu vou querer para minha vida? Será que eu vou querer ficar dentro da academia passando treino? Será que eu vou querer estar numa escola trabalhando com criança? Eu acho que o tentar se imaginar no local é muito interessante também. Uhum. Muito legal. Quais são as outras opções da Lara? Odontologia e medicina. Nossa, bem diferente, né? É. Né? Nada a ver. É que, tipo assim, eu queria alguma coisa relacionada com a saúde, né? Tipo, com a saúde, com tudo que mexe com o bem-estar. E aí, só que aí ele incluiu a medicina também, porque é o que eu tava falando, eu sou apaixonada por esporte. Eu não fico sem. Não, eu sou apaixonada. E provavelmente, se ela fizer medicina, ela vai fazer alguma especialização em esporte. Então, assim, É, né? Porque eu a, sou me- muito, eu gosto muito. a medicina desportiva também está crescendo muito, né? Sim. É interessante assim, porque a gente às vezes liga a medicina a só doenças, né? E tem Uhum. essa outra área, né? Você trabalhar com lesões de atleta mesmo, né? Entender o porquê que o atleta se lesionou. Isso daí também é importante. Então, provavelmente você teria que fazer a medicina e uma especificação em medicina desportiva, né? Para Uhum. entender sobre a atividade física. É. É muito legal. Eu também, eu sou, para falar sobre isso aí, eu gosto demais. E ela também tem a opção de odontologia, porque os pais dela também são dentistas, né? Então, a gente também Ah, tá tá no estudando sangue. sobre, tá no sangue. Aí é uma questão assim também, né? Tá no sangue, já tem toda uma facilidade, né? O consultório montado, né? Então, Uhum. assim, meio que é uma influência também dos pais, né? É, É lógico. Uhum. enfim. Mas a gente vai ver ainda sobre isso, né? Vai falar com o dentista. Lara, você tem mais alguma pergunta? Não, você já me fez, você já fez tudo que eu queria perguntar. O duro que tá difícil, porque cada vez que eu participo de uma reunião, eu apaixono pela área, aí fica complicado, sabe? Ai, meu Deus. É, Na passada que eu fui em medicina, eu me apaixonei por tudo que ela falou. Agora você falou, eu fiquei, gente, meu Deus, é muito legal. Aí, mas eu vou ver certinho, eu acho que eu vou decidir, mas eu amei. né? Quando a gente fala com um profissional que gosta do que faz, É muito legal. Influencia? é mais complicado mesmo. Influencia. Acaba influenciando um pouquinho. Mas assim, é porque a Lara, assim, todos os testes dela dariam certo com as três profissões, né? Então, assim, por isso que ela acaba ficando mais indecisa, mas a gente consegue ajudá-la bem aqui, a gente tem ferramentas boas para isso. E eu queria só fazer uma última pergunta, Mi. É. Eu falei da tecnologia e a gente fala muito aqui na Que Carreira sobre a tecnologia às vezes atrapalhar um pouco, né? Algumas profissões acabam ficando um pouco para trás, né? Algumas coisas acabam sumindo. A educação física é uma profissão
que seria impossível, né, um robô tomar conta, né, tipo, de não existir mais um professor de educação física. Sempre vai precisar ter um humano ali, né, para olhar por outro humano, né? Eu acredito que sim, porque assim, se você pensar que o robô ele vai ser dominado por um humano, né? Não tem Uhum. como o robô pensar, né? Né? Porque hoje, eu falo pela musculação, que é onde eu trabalho mais, você está corrigindo um aluno, tá? Essa parte teórica, o robô até vai fazer. Fecha o cotovelo para fazer o tríceps, faz mais Uhum. contração de abdômen, o robô vai até saber fazer. Só que essa parte da psicologia, né? Ai, hoje a aluna chegou com dor de cabeça, então o treino que eu tinha montado para ela eu não vou passar, eu vou ter que adaptar. O robô não vai fazer isso. Uhum. Entendeu? Então, Sim, esse feeling o robô não vai ter, porque ele não pensa, né? né? A tecnologia vai vir para ajudar em outras coisas, né? Mas nunca vai passar A por gente, cima, assim. a gente brinca muito, né? Que tem muita gente que fala assim, ah, não podia ter um remédio, não podia ter um remedinho pra gente não fazer atividade física. Aí eu falo, mas como assim? Você tá tirando a minha profissão? Eu Né? espero que não, né? Espero que não inventem isso, né? Falei, gente, mas vocês estão tirando minha Não, profissão. acho, pelo amor de Deus. Mas de É. verdade, eu não sei como tem gente que não gosta, porque eu gosto tanto de esporte Ai, que eu que fico, delícia. nossa, eu acho tão legal. Relaxa, sabe? Você quer distrair. Por exemplo, quando eu fazia boxe, eu fiz um pouco de boxe. Eu descontava tudo, é muito bom. Porque você, sabe, parece que você desliga do mundo real e faz as coisas que você gosta. E a Gosto É. muito. sensação do pós depois, né? Aquela Uhum. liberação boa de endorfina, de missão Nossa, cumprida. Isso que é o depois você entra, gostoso. depois você vai tomar banho ou pular na piscina, você sente aquela sensação, é muito bom. É. Isso é Isso é verdade. verdade. Mas, Lara, eu te garanto que as pessoas que falam que não gostam, assim, é porque tem aquele negócio, né? Aquela preguiça, ficar assim, nossa, você só pensa no seu corpo, tá? Mas é quando. E a Michelle sabe disso, quando as pessoas falam assim, ah, tá bom, vou comprar uma bicicleta, vou começar a andar. Vicia, tipo, acaba gostando mais que todo mundo, é porque as É pessoas têm aquele esse. negócio. Depois que pega o ritmo, vai. É que tem É, que pegar o ritmo. sim. É igual estudar. Tipo assim, você ficar uma semana sem estudar, você fica totalmente assim, mas depois você estuda todo dia, vai Mas embora. isso é interessante, porque isso a gente aprende educação física. O nosso corpo, ele é sem vergonha. Se Uhum, você começar a fazer todo dia, ele se adapta, ele vai pedir sempre mais atividade física. É a mesma coisa que comer. Você começar a uhum, comer, você vai virar um compulsivo, assim, né? uhum. Agora, se você, cada vez que você faz menos, aí ele quer ficar mais parado ainda, entendeu? Então, o nosso corpo, Verdade. ele é muito sem vergonha. Quanto menos você faz, menos ele quer fazer. Quanto mais Eu, você faz, mais ele quer fazer. e uma coisa legal, assim, que tem tudo a ver com a carreira, assim, que eu gosto muito de sempre comparar as coisas com esporte, assim, que tem a questão também das pessoas escolherem um esporte certo, porque às vezes eu não gosto muito de musculação, mas aí vai lá, tem aquela experiência ruim e já generaliza tudo como uma coisa ruim, mas, por exemplo, eu ia falar aquela hora, você falou da corrida, do triatleta lá, eu tinha ansiedade correndo, sabia? Eu Jura? tinha ansiedade. Quando eu fui fazer o triatlo, eu ficava tendo que usar um monte de técnica também para chegar. Tanto é que quando eu parei de correr, para mim foi um alívio. Olha que Só que assim, interessante. natação para mim, bike é excelente, mas, por exemplo, Então, é, tá é, vendo como é muito pessoal, né? Porque, por sim, exemplo, eu já gosto de correr. Me dá a sensação de, tipo, que eu tô esquecendo tudo, desligando todos os meus problemas. Eu já gosto, mas isso aí é muito pessoal, sabe? E sim, também tem então, esporte, né? Também. né? É igual escolher qual o problema que você vai resolver, né? O esporte é a Ah, mesma coisa, né? É é escolher qual verdade. esporte você vai fazer que você não vai achar, nossa, que saco, né? Tem que ir lá fazer de novo, né? Mas E esse eu, negócio do escolher o esporte é interessante porque, assim, eu conheço muitas pessoas que falam assim: acha, eu não vou pedalar. Porque eu fui pedalar com o fulano, ele quase me matou. Você mesmo já aham, falou isso, né? sim. Você foi pedalar com teu cunhado uma vez, não foi? Ah, Você não, lembra? mas aí ele sofreu um acidente, né? Coitado, Alex. A gente ia fazer uma viagem de bike, né? A gente ia fazer um bikepacking e a gente estava treinando. A gente ia fazer Rio Preto, Aparecida por rodovia em 4 dias. Ah, é verdade. E ele desmaiou e caiu na rodovia e desmaiou do Meu nada. Deus do Meu céu. Deus. É que não tem como eu falar o que aconteceu, assim, porque foi do nada e foi super feio, assim. E depois eu vendi a bicicleta depois daquilo. Você E ficou é, traumatizado?
Ah, eu fiquei um bom tempo. Hoje eu falo para Nath, eu compraria uma bicicleta hoje, mas faz 2 anos que ele caiu. Eu nunca Já mais. faz isso? Já. Não, faz Não, um ano, foi o ano passado. Foi o ano passado, na verdade. porque eu vejo assim, ó, por exemplo, às vezes mulheres chegam para mim, né, e falam assim: ah, não, eu não quero porque vocês pedalam 30 quilômetros num ritmo alucinante, então eu não quero. Eu falo, não, calma, peraí. Primeiro você vai começar a andar devagarzinho. Então você Aham. vai andar 45 minutos. Nós vamos sair de Iguatemi, nós vamos até o Muro Branco e vamos voltar. Aí você vai Uhum. naquele ritmo que a pessoa aguenta, né? Você vai num ritmo confortável. Por quê? Porque o primeiro treino da pessoa, você não pode causar uma impressão ruim daquilo, ela tem que sentir prazer, sabe? Aí se você pega uma pessoa que não está acostumado a fazer isso, que nem assim, ah, não vai com um profissional que conhece, né? Vai com uma amiga. A amiga desembeça na frente, ela fica para trás tentando acompanhar a amiga, e aí ela não chega, e aí ela cansa, ela morre, ela causou uma frustração. Aí tem que parar lá no Muro Branco, tirar uma foto para ela postar no Instagram Aí dela, é para diferente, porque ela ela começar a se chegou achar lá. ciclista. Isso, aí ela chegou Uhum. lá É, feliz, tirou foto. A psicologia, tá vendo? A Tá psicologia na frente. vendo? Então tem tudo um por trás, entendeu? Então É, eu escuto muito isso. Ah, eu não vou, porque vocês vão muito longe, porque vocês vão muito forte, que não sei o quê. Você confia em mim? Então confia em mim que eu, sabe? Aí a pessoa volta e fala: Nossa, que legal. Então, é o que você falou, tudo é psicologia. é, com certeza. Tudo é psicologia. Ah, é muito legal. Lara, não tem mais alguma pergunta mesmo? não, foi só isso. Tipo, deu para sanar todas as dúvidas. Ah, Porque que legal. se deixar, eu vou ficar falando até amanhã aqui. É, É, Michele, nossa, foi, gente, eu adoro falar disso. é, foi incrível conversar com você, Michele. Eu também sou muito suspeito para falar de qualquer área de esporte, qualquer coisa que mexa com esporte. Ai, meu Deus. Então, assim, foi muito legal mesmo falar com você. Foi. A gente percebe que você realmente é uma profissional que ama mesmo o que faz, assim, e Bom, a gente fica muito feliz de poder falar com você e ter você como parceira. Espero que você possa falar com a gente mais vezes, assim, que a gente não, com gosta bastante. certeza. Pode chamar que eu participo sim. Lara, espero que eu tenha te ajudado, tá? Ajudou Depois, se muito. você quiser tirar alguma dúvida, pede meu contato com a Elinha, a gente pode conversar sem Sim, problema. ou se você quiser seguir a Michelle lá no Instagram também, Eu vou te seguir no Instagram. Você tem Instagram? Tenho. Vai estar michele.lucera. é, Michelle com dois Michelle L's, né? Isso, Michele com dois L, michele.lucera, que é o meu sobrenome. Lucera. Beleza, eu vou te seguir lá Isso. então. Obrigada, viu? Então tá, Espero. vamos tirar um print da tela aqui para a Vai, gente postar? vamos ficar Vai. bonitinho. 1, 2, 3 e beleza, gente. Mi, obrigado de novo pelo seu tempo. Imagina, que bom, foi um Lara, prazer. Lara, obrigado Obrigada. também. Tchau, gente. Boa semana para vocês, viu? Beijo para Tchau, vocês tchau. também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Acabou, amor.